Vamos lá falar sobre o segundo melhor anime Age com lutas de todos os tempos. Shin maior no testamento, porque o melhor é Tsugumo, porque não tem como falar que tem outro melhor. Tsugumo é o melhor anime Age com lutas. A animação das lutas são as melhores lá. Mas Shin maior no testamento também é muito bom. Pena que não teve continuação ainda. A segunda XG vai pra quinta, sexta temporada. Shin maior ainda tá na segunda. E aí? Cadê os motores pra fazer mais? Fizeram o Kaifuku, que é basicamente um hentai com história, mas não fizeram de Shimai Testamento, a terceira temporada. E aí, fica a questão e a crítica social. Voltando ao assunto, canal BN 4SSS Animes, Benes Animes, coisa assim. Shin Maior Testamento, Bazara e a evolução dos seus poderes explicados, curiosidades. Ele já fala sobre a novela, porque até onde eu sei não tem mangá. Se tiver, tá bem atrás do que tava no anime, porque anime geralmente tem novel, depois tem o anime e depois tem o mangá. E o anime terminou em aberto, terminou só. Ah, não sei o que, ele, não sei o que, fez isso tudo pra proteger a irmã. E terminou isso. Terminou assim. E na novela continua a história, tem um desenrolar bem interessante e depois eles começam a querer engrandecer demais, ficam loucura, porque um boss final, tira o boss final, tem um ritual pra fortalecer, tem um monte de coisa, aí todo mundo engravida, sei lá o que, é uma doideira. É uma doideira. É uma loucura o final da novela. Como eu sei disso? Porque o Marco gosta de romance e ele viu a novela e me contou. Me contou, barra fez vídeo sobre eu vi. Marco indo em Toques Animes. Ele viu o final da novela e também viu outros canais também viram o final da novela. E por que ele viu esse anime? Porque tem romance, ele ama romance. É muito shippável os dois, o protagonista com a princesa dos demônios. De certa forma, ela é prima dele, porque ela é filha da rainha dos demônios. De certa forma, ela é prima dele. Mas é prima de outro negócio. Tipo, prima de quinto, quarto grau por aí. Porque ela é a rainha demônio de uma outra facção, de outra família, né? Descendente direto, não. A magia dela é diferente. A magia de demônio dela. A magia dela é de gravidade e tal. Bem. Agora já enrolei demais, vamos ao vídeo. O vídeo tem 14 minutos e vamos lá. Começando. Um ex-membro do clã herói, depois de um terrível incidente que o seu poder meio que saiu do controle, hoje mora na casa de Toujou, seu pai, junto com Mio e Maria, e ele prometeu proteger elas duas como suas irmãs, justamente como elas fossem irmãs mais novas. Bazara, que é revelado pra gente como filho de Toujou, né, que justamente é o herói que também bebeu o sangue de Fafnir, junto com Safira, a irmã anterior do Senhor Demônio, e Raphaeline, membro dos 10 deuses. Então, veja a Então por isso que tem poder dragão. cara. E é justamente sobre isso que a gente Pera, vai então trocar uma ele ideia. seria o Vamos separar pra Siegfried vocês dessa todos os mitologia? poderes Porque o Siegfried especiais, se banhou no especialmente sangue. pra você, cara. Então fica aqui comigo até o final pra gente conferir tudo, que eu vou te explicar tudinho direitinho, hein? Vamos lá? Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um Eu espero aqui que no canal. Galera, no geral, balançando. o Bazara mostrou pra gente ser um cara descontraído, mas há momentos em que ele se estressa, pode perder um pouco da compostura em certas situações estranhas ou até embaraçosas. E isso faz parte da maior parte do tempo dele na vida diária, assim como qualquer pessoa que se estressa com qualquer coisa. Eu às vezes tô jogando aqui, dá vontade de dar um soco em tudo, né? De bobs, mano, assim, só de Não jogue sair LOL, dando só soco. vai te estressar. Estresse é algo normal que acontece até nos animes. Então ele fica boladão de vez em quando aí. E a única saída dele é fazer o quê? Pra melhorar, ele vem e assiste o vídeo aqui do canal e deixa esse like, mano. Então, ó, capricha no like, perde tempo não. Se desestressa aí, cara. Deixa esse like brabo, que ajuda a gente pra caramba aqui. Valeu demais por isso, família. Vocês são brabos pra caramba, hein? Vamos lá.
Devido ao incidente que ocorreu no passado, enquanto ele estava na vila do herói japonês quando era criança, o Basara atualmente sofre vários pesadelos frequentes, resultado dele ser forçado a eliminar os restos mortais dos seus amigos. Isso também fez com que ele temesse usar o próprio turno de banimento dele novamente, ou até mesmo usar Prime Hilt, a espada, desde que ele foi expulso da aldeia. No entanto, com o passar do tempo, cara, ele começou a superar isso, e à medida que ele usava cada vez mais essas habilidades em lutas contra inimigos perigosos, ele foi adquirindo elas de novo e começou a usar mais e mais. Ele também é um cara totalmente compassivo que acredita firmemente na ideia da família, desejando proteger aqueles que são próximos a ele, que ele ama e que se importa de verdade a todo custo, mesmo que isso coloque ele no maior perigo, né? Sua própria vida em perigo, sem nenhum senso de certo ou errado. Por exemplo, apesar dele ser um ex-herói, o Basara ainda decidiu proteger a filha do Senhor Demônio anterior, depois de ouvir sobre a sua dificuldade do passado, né, que ela passou, e também sobre a situação de Jin, além de saber que Mio não havia feito nada de errado. Isso até levou ele a lutar contra os seus ex-amigos de infância para poder defender os próprios fãs aí. Além de apenas as suas puras habilidades de combate, o Basara também se mostrou calmo e analítico, usando todos os meios possíveis para poder o nome dele é foda. Entrar ao seu favor, até mesmo em situações políticas ele faz isso. O que é bota aí Basara, eu tô com saudade do seu Zé. O Senhor Demônio das Facções Moderadas, onde ele matou o Belo. Bota a barra, eu não sei se lançou rápido. A partida começar, e ele também planejava matar os outros membros do conselho durante o caos, com a chegada dos espíritos heróicos lá. Então, durante esse que via ele e os outros assim com uma ameaça excessiva, decidiu controlar o nível de corrupção. Foi uma piatocaria bem bosta, mas não foi. Tá ligado? Mas o que era interessante mesmo aqui pra gente, galera, é o nível de poder dele, a evolução de poder dele. Quando era criança, o Basara era visto como um prodígio classificado em rank B. Já era alto pra caramba pra ser uma criança. Isso indica pra gente que, apesar da sua idade, ele herdou os talentos do seu pai. Só que as habilidades dele enfraqueceram por ele não ter treinado por 5 anos e deixado de ser exilado do clã do herói. Mas ainda assim ele é mais forte do que um humano comum, por exemplo. E aí tá de boa, né? Mas por uma leve curiosidade que a gente tem, depois dele completar o voto do mestre servo, ele ganhou 5 elementos e obteve total compatibilidade entre os seus 4 sangues diferentes. E foi afirmado que Basara rivaliza diretamente com um dos deuses mais fortes dos 10 deuses, cara. Pra você ter uma noção, o que entra diretamente no que a gente tá buscando. Basara é muito mais durável em comparação a qualquer humano normal que exista, sendo capaz de sobreviver a várias feridas, como por exemplo, 2 facadas no mesmo lugar. Porra, quem que sobreviveria a 2 facadas no mesmo lugar? Não tem, né, mano? Se toma uma facada em 2 lugares diferentes, tu já morre, imagina no mesmo lugar 2 vezes, né? A não ser que ele acerte exatamente o mesmo buraco, sei lá, né? A espada tem que não mudar milimetricamente pra não acontecer nada. Seria uma precisão absurda. É muito improvável disso acontecer, praticamente impossível. Mas ele é um cara que tem mais resistência do que uma pessoa normal, que é capaz de continuar lutando por longos períodos de tempo, só que isso acabou se tornando menor depois da expulsão dele do clã do herói. É algo inevitável, mas ainda assim é forte do mesmo jeito. Ele manteve, por exemplo, a velocidade dele, que inclusive é o ponto forte do Basara, que significa que ele usa a velocidade sempre ao seu favor. É a sua forma de batalha mais conhecida como Caçador Infinito, usando uma imensa velocidade que ele tem para poder fechar uma lacuna de um instante entre ele e o oponente. E usa ataques super rápidos para poder sobrecarregar o oponente de ataques. Ele acredita que a única maneira de derrotar aqueles que são mais fortes que ele seja simplesmente derrotá-los com velocidade antes que eles possam aproveitar. O que relativamente não é errado, faz total sentido, já que toda vez que a gente vai ver o cara lutando muito rápido e tal, a velocidade pode se igualar à força se ela for bem aplicada. E isso acaba nos trazendo uma vantagem absurda em batalha, até porque também permite a ele que ele consiga se esquivar de vários ataques e continuar atacando o oponente. Dentro dessa habilidade dele de velocidade, ele consegue usar uma outra habilidade que é conhecida como Aftermaths, né? Que ele pode produzir várias imagens posteriores dele, são como se fossem clones, para poder enganar o seu oponente justamente por causa da alta velocidade que ele tem. E isso entra basicamente naquela tática de distração que a gente acabou de falar. Ele pode usar os seus clones, entre aspas, né, que não é tipo clones das sombras do Naruto, herói, Deus, rei demônio. Pra poder qual é o quarto? Fazer com que a pessoa se confunda e ele consiga atacar. Qual é o quarto de braço do sangue dele? Costas. E caso ele seja atingido, o Basara ainda tem cura aprimorada, mano.
Como a maioria dos heróis do seu treinamento do clã heróico, cara, ele tem altos poderes de recuperação e que permite a ele recuperar ferimentos que levariam dias normais para os humanos recuperar. Ele também é um espadachim notavelmente habilidoso. Quando ele era criança, ele foi saudado por ser um gênio, mano, e poderia ter vantagens, inclusive contra os heróis mais experientes, devido à herança única do Basara como resultado de ser filho do Jin, que é o herói mais forte que bebeu o sangue do dragão Fafnir, da sua mãe biológica, Saphira, que é uma demônia de classe Senhor Demônio, e a sua mãe substituta barca biológica aí, Rafeline, que é um dos 10 deuses. Devido a isso, cara, ele também recebeu várias habilidades únicas, além de outros personagens da série também, cara, que trouxeram para ele uma gama muito grande de habilidades específicas de cada uma desses lados, né? Deus, então ele recebe poderes dos outros? Tem. Ele tem, por exemplo, a Mudança Banida, que é um poder único que o Basara parece meio que ter dado do próprio pai, e foi percebido pela primeira vez como sendo algo exclusivo para ele. Isso permite que ele envie qualquer coisa com ataques físicos e mágicos para uma dimensão chamada Zero. Em outras palavras, eles reduzem tudo a nada e elimina qualquer coisa. Só que para usar isso, o Basara precisa de um equilíbrio espiritual perfeito, senão não funciona. Temos o Shoumetsu Kinsen, que é uma variante do Banishing Shift, né, que o Jin lhe ensinou. Basicamente, ele concentra e libera o poder do Banishing Shift como se fosse um ataque cada vez mais poderoso, meio que só direto, né, sem um contador de fato. Gêmeos de Mudança Banida. Essa é uma variante que o Basara usa para mudança de banimento, 2 vezes para poder desintegrar qualquer alvo, simplesmente desintegra qualquer um mesmo, independente da sua origem. Ele usou isso principalmente para espalhar o Ki circundante e depois a escuridão do abismo de Shiva. A aniquilação de Mudança Banida. Seu trunfo final, trunfo que superou muito a sua espada de extinção usando o seu poder de conceito de mudança banida, criando assim uma torrente final de energia destrutiva, cara, que simplesmente destrói tudo ao redor. Gravity Magic. Como filho biológico de Saphira, Basara também herdou a mesma magia gravitacional que ela. Exclusiva. Falei, era tia da... Seu irmão mais velho, por exemplo, também herdou. Mas primeiro é preciso aí de remédios de Sheila para que ele use sem treinamento. Ele também poderia usar. Falei, ela é tia da... E que esmagar os seus próprios inimigos com essa habilidade. Só que depois disso... Então basicamente tá pegando a prima dele. Para onde ele pudesse puxar ondas gravitacionais da Mia e Maria através de dimensões, que é algo já numa escala muito maior. Isso sem falar que ele desenvolveu vários poderes divinos, como por exemplo o caso do próprio contrato divino. Depois que Shizato revelou a identidade como deusa a Basara, aí eles entraram meio que em um contrato aí um com o outro. Com isso, o Basara pode acessar todos os poderes que normalmente estão selados e usá-los em combate ou em várias outras situações. Ele tem a proteção divina, que como o Basara está sob a proteção divina da Rafeline, que é a sua mãe, entre aspas, e Shizato, ele também é capaz de controlar o nível de corrupção e contrato do clã do herói com os espíritos dos deuses dentro do mundo humano, influenciando sempre tudo ao seu próprio favor. Aura Divina. Embora absorvida dentro de Shiva, o Basara utilizou os poderes de Shizato e Rafeline para poder produzir uma aura divina capaz de protegê-lo do abismo interminável da corrupção dentro de Shiva. Barreira Mágica. Com um efeito colateral do voto mestre-servo, o Basara se tornou capaz de criar uma poderosa barreira mágica baseada nos seus 4 sangues diferentes, 5 elementos diferentes e também Yin e Yang, que aumenta muito mais a defesa dele. Além de falar que ele também tem um intelecto Ken, que é semelhante ao seu próprio pai. Basara também é um jovem muito observador e inteligente, tendo problemas mínimos com seu estudo escolar. Condizente com os membros do clã do herói, ele tem um grande conhecimento sobre demônios e espíritos e deuses, né, cara? Capaz de aprender sobre essas habilidades e fraquezas dos seus oponentes antes mesmo de as lutas começarem, ou até durante e depois das lutas, né? Isso não interfere muito. Ele poderia aprender novos poderes e técnicas através do treinamento, aprendendo mais coisas sobre a sua linhagem única. E o Basara também foi mostrado que, uma vez que ele entende sobre os seus inimigos, entende sobre o que eles estão planejando fazer, cara, isso simplesmente se torna algo muito mais à frente para ele. Ele pensa, tipo, várias casas à frente. Como aconteceu com o encontro dos anciãos, que trataram ele como um potencial ameaça hostil ao mundo humano, elaborando várias contramedidas de estratégias altamente eficazes contra ele. Mas ele também poderia elaborar isso rapidamente, cara. Ele pensa sempre em novas estratégias que favoreçam ele. Mesmo no meio da luta, ele consegue mudar a situação, surpreender o oponente e virar o jogo, cara, com momentos incrivelmente críticos. O que leva a gente a provar consistentemente que uma vez a cada
uma quantidade mínima de evidências que ele tenha, é capaz de deduzir a verdadeira identidade dos seus inimigos, a maioria dos seus inimigos, os planos dele, mesmo quando eles tentam esconder o máximo possível, que garante para ele sempre um passo 2 à frente dos outros. Mas eu acredito que o mais importante é um plano que seria a percepção sensacional, já que à medida que ele continua crescendo cada vez mais, ele pode sentir coisas que ele não podia antes. Ele é capaz de sentir um espião, por exemplo, com base no ki da pessoa. Se estiver próximo ou olhando para ele, ele vai saber. A parte de equipamentos dele, a gente tem os mais importantes, tá? Eu não vou citar todos, porque ele tem bastante, mas vou trazer os mais importantes. O caso que a gente comentou aqui, o tal do Brian Hirt, que é a primeira, a Valkyria mais forte que sacrificou para selar o poder do espírito maligno de rank S. Ela depois foi selada em uma espada demoníaca que compartilha o seu próprio nome, que foi mantida no clã do herói japonês por muitos anos. Depois que o Basara matou o Seito, que quebrou o selo dela, ela escolheu ele para evitar ser eliminado. No começo eles até que eram incompatíveis aí, a compatibilidade dele era muito baixa, principalmente porque ele via ela como uma ferramenta. Só que ele superou isso, e quando ele começou a superar o seu próprio medo e aceitar a verdadeira natureza, ele aumentou drasticamente a compatibilidade com ela, o que fortaleceu ele ainda mais. E também temos o Byaku, que é um dos 4 tesouros sagrados mantidos no clã do herói japonês. Ele foi forçado a ser substituído por Georgios, no qual foi usado para manifestar uma réplica do Byaku depois que Balflair morreu e ameaçou a destruição da barreira de liberar os 3 outros deuses do mundo humano, que seria algo muito perigoso de se acontecer. Mas ainda assim, ele se transformou muito forte, teve uma jornada muito peculiar, cara, e evoluiu cada vez mais durante a história. É um personagem que vale muito a pena a gente citar aqui. E, cara, eu achei que era um cara sensacional, apesar de ter outros mais fortes do que ele, ainda assim ele tem um poder extraordinário para dentro do verso ali de Shimai Mao no Testamento. É absurdo, eu pelo menos curti pra caramba. Bom, galera, se você curtiu esse vídeo, já garante esse like brabo aí. E também deixa no comentário se eu esqueci de alguma coisa ou se você quiser acrescentar alguma habilidade forte o suficiente dele aqui, mano. Pode adicionar à vontade, até porque... Outra habilidade rei das cocotinhas. Todo mundo vai poder saber do máximo possível sobre o Basara, que é um cara simplesmente incrível. E é claro, você não pode esquecer de se inscrever aqui no canal, porque a gente tá nessa saga brabíssima de personagens poderosos, sempre trazendo um mais forte que o outro, personagens ridiculamente roubados e que tem poderes absurdos, né? Como a gente já viu em vários. Então deixa mais uma sugestão pra gente nos comentários. Se inscreve e ativa esse sininho pra você não perder o próximo personagem que vai estar pra chegar aí, além de acompanhar os outros vídeos que a gente tá trazendo também. Valeu por isso, família, vocês são bravos demais e até a próxima. Fui! Esse foi o react.